Uma boa tarde a todos, uma alegria muito grande reencontrá-los nesta tarde agradabilíssima, né? Prenúncio de um feriado aí de descanso para todos nós que trabalhamos muito durante a semana e nesses dias que têm antecedido. E hoje estaremos tratando de um tema que tem se desenvolvido bastante a partir da publicação da obra do professor Marcos Dessoni, Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. Eu diria que, se ainda não em muito breve tempo será reconhecido como um best-seller, uma obra que modificou profundamente, embora nós já tenhamos esse material de trabalho, também há muito tempo, né? É um aperfeiçoamento, é um trabalho que tem sido feito pelos autores de acrescentar teorias, de acrescentar conhecimentos, de aprofundar os estudos dos temas que dizem respeito à responsabilidade civil, principalmente. Está conosco, então, hoje o professor Marcos Dessoni, e queremos agradecer também o seu trabalho, a divulgação da sua antes teoria, hoje nem tanto, né? Hoje já quase que uma prática rotineira nos nossos tribunais, visto que o senhor tem coligido decisões de todos os órgãos jurisdicionais, já citando o seu trabalho, inclusive, e também aplicando a sua antes teoria. E também agradecer o envio de uma obra da Ordem dos Advogados, na qual o senhor participou, como articulista, né? Juntamente com outros muitos escritores nossos, né? E que se chama Estudos do Direito do Consumidor, volume 2. Então, muito obrigado, professor. Também recomendo a todos que quiserem. É uma obra que é organizada por Marie Miranda, Cláudia Lima Marques, Laís Bergstein e Luciana Ateniense. Muito obrigado. E também está conosco a nossa diretora-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que sem nenhuma propaganda é a melhor escola do Brasil, entre as similares, é uma escola que tem realizado um trabalho aprofundado na prática do direito e de outras práticas que também interessam a sociedade brasileira. Então, a doutora Cristina Gaulia tem um currículo extenso, ela, além de diretora da Escola da Magistratura, é minha colega de concurso, isso para mim é um motivo de muito orgulho, e também desembargadora, né? Até por isso, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda também, muito obrigado, doutora Tereza Cristina Gaulia, pela aceitação. Hoje não seria, inclusive, um bom dia para que nós tivéssemos este evento, em razão do feriado, mas nem por isso nós podemos nos dispensar de trazer aos nossos participantes, aqueles que têm acompanhado as atividades do IMB, aos advogados, aos magistrados, aos nossos associados, de uma forma geral, e aqueles que se interessam pelos temas que temos trazido, essa oportunidade. Muito obrigado. E também teremos a oportunidade de conhecer hoje, estou conhecendo o doutor Carlos Magno Molim, que é magistrado, colega nosso no Estado do Espírito Santo. Também é uma alegria recebê-lo, visto que tem uma boa ligação com o nosso Estado do Rio de Janeiro, né, como ele o confessou em um momento antecedente, né, e eu acho que até fez faculdade aqui no Rio de Janeiro, e é magistrado no Estado do Espírito Santo, como o dissemos, não é? É juiz do Poder Judiciário do Espírito Santo, presidente da primeira turma recursal dos juizados especiais daquele Estado, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, mestre pela PUC São Paulo e doutorando pela Universidade de Lisboa. Então, é um currículo também excelente, e nós agradecemos pela sua chegada, doutor Carlos Magno, e o convidamos, visto que nós não perderíamos esta oportunidade, de associar-se, convidamos a associar-se ao nosso IMB. Tá bom? Sinta-se convidado e sinta-se também agradecido pelo IMB por este momento especial.
Então, nós vamos começar o tema, começar os debates. Estará falando inicialmente nosso querido amigo, Dr. Marcos Dessoni. Após ouviremos a desembargadora Cristina Gaulia e, por fim, o Dr. Carlos Magro. Com muita alegria, passo a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao desembargador Fábio Dutra, presidente do IMB, por mais esse distinto convite para que eu pudesse palestrar num evento do Instituto, ainda mais ao lado de acadêmicos tão cultos como a desembargadora Cristina Gaulia, que também é diretora da Emerge, e do juiz de direito Carlos Magno Mulan Lima, meu conterrâneo, que é professor universitário aqui no Espírito Santo, e com quem pude desenvolver uma nova amizade nesse período da pandemia. Cumprimento os ilustres integrantes dessa mesa virtual, o desembargador Fábio, desembargadora Gaulia, doutor Carlos Magno, e com quem eu há muito esperava uma oportunidade de me encontrar para debatermos. A desembargadora Cristina, nós tivemos algumas tentativas de fazer eventos juntos, mas só hoje frutificou. Agradeço aos sempre eficientes e atenciosos colaboradores do IMB, e bem como saúdo todos os colegas e amigos que hoje nos distinguem aqui com sua apreciada presença virtual. Originalmente, a teoria do desvio produtivo do consumidor, em sua versão aprofundada de 2017, ela veio a se contrapor à jurisprudência baseada na tese do mero aborrecimento, que afirma, nas palavras do ilustre professor Sérgio Filho, que serviu de doutrina para que se consolidasse a STJ. Então, eu trago aqui um trecho que eu sempre utilizo mesmo em todas as apresentações, que é um acórdão de 2009 do STJ. Abre aspas para o STJ, que cita, como eu disse, o ilustre professor Cavalieri Filho. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio, novamente aqui, psicológico do indivíduo. Fecha aspas. Analisar essa jurisprudência, que ficou como a jurisprudência do mero aborrecimento, porque baseada nessa tese do mero aborrecimento, nós precisamos reavivar o conceito de dano, que eu, inclusive, tratei, como salientou aí o desembargador Dutra, no meu artigo desta recente obra do Conselho Federal da OAB. Nós temos, numa abordagem didática, de um lado, o dano-evento, também chamado de evento danoso, que é a lesão a direito alheio ou a interesse juridicamente tutelado. De um outro, o dano-resultado, que geralmente é chamado simplesmente de dano. Aí sim, é o prejuízo decorrente da lesão a um bem material ou imaterial, desde que juridicamente tutelado. Essa divisão didática, nessa abordagem, é feita principalmente pelo professor Junqueira de Azevedo e Caitlin Mulholland. São dois autores nos quais eu me baseei para trazer a minha percepção do Instituto do Dano Moral, aqui especificamente, aqui ainda mais abrangentemente do dano. Então, dentro do dano-resultado, dessa ideia do prejuízo, aí sim é fundamental nós lembrarmos que o conceito de dano moral evoluiu ao longo dos últimos anos, sendo, portanto, necessário que façamos uma distinção entre o dano moral estrito sensu, que é o prejuízo não econômico decorrente da lesão à integridade psicofísica da pessoa, distinguindo-o do dano moral lato sensu, em sentido mais amplo, que é o prejuízo não econômico decorrente da lesão a qualquer bem extrapatrimonial juridicamente tutelado, abrangendo os bens objeto dos direitos da personalidade. Eu trouxe, inclusive, esse conceito, eu trabalho, melhor dizendo, com esse conceito de dano moral ampliado a partir da obra
do professor Francisco Amaral, que é uma obra bastante densa, com a qual eu realmente tenho muita afinidade. Então, a ideia aqui é que nós temos, de um lado, os danos materiais, nessa ideia de dano-prejuízo, né? Os danos materiais, e, tradicionalmente, do outro lado, os danos extrapatrimoniais são chamados de danos morais. Então, se nós não fizermos essa distinção entre o dano moral em sentido estrito, né? Aquele dano moral clássico, tradicional, né? Que é o dano moral anímico, que está ligado à lesão à integridade psicofísica, algumas vezes também à honra. Se não fizermos a distinção do dano moral em sentido mais amplo, né, na evolução do dano moral para ser entendido como dano extrapatrimonial, nós teremos dificuldade de visualizar nos casos concretos diversas situações, como as situações de desvio produtivo do consumidor. O que nós constatamos nessa jurisprudência baseada na tese do mero aborrecimento, né, no trabalho desenvolvido na teoria aprofundada de 2017, é que essa jurisprudência ela realça as consequências emocionais da lesão. Por quê? Porque aborrecimento, né, assim como o dissabor, né, é um sentimento negativo qualificado pelo adjetivo mero, que significa simples, comum, trivial. Então, o que essa jurisprudência está dizendo, né, com base na ilustre doutrina do professor Cavalieri Filho? Que nessas situações em que se diz que houve um aborrecimento, que poderia ser entendido como um dano moral indenizável, que, na realidade, existe um sentimento negativo, só que nessas situações, a jurisprudência diz que essas situações há um mero aborrecimento. Ele é muito pequeno, muito comum, muito trivial, ao ponto, né, de romper aquele equilíbrio psicológico e ser, sim, configurar o dano moral compensável, reparável. Então, nós estamos aqui trabalhando na área das consequências emocionais de um conceito muito estrito, muito restrito do dano moral. Então, essa é a primeira constatação dessa jurisprudência baseada na tese do mero aborrecimento. A segunda constatação que eu faço é que ela sugere que os bens ou interesses jurídicos atingidos nessas situações seriam, então, a integridade psicofísica, daí a poder se falar em que há dor, sofrimento, ou há uma lesão à honra da pessoa, daí a poder se falar em vexame ou humilhação. Ocorre que essa jurisprudência ela não leva em consideração justamente que o conceito de dano moral evoluiu nos últimos anos. Abandonou-se aquela ideia de que o dano moral seria a consequência emocional da lesão e passou-se agora a verificar o bem jurídico atingido, que atualmente compõe um rol bastante ampliado de valores, principalmente de valores imateriais. A teoria do desvio produtivo do consumidor, lançada em sua primeira versão singela em 2011 e aprofundada em 2017, em síntese, ela sustenta que o consumidor, ao desperdiçar seu tempo e se desviar das suas atividades para enfrentar problemas de consumo que ele não criou, né, que o consumidor sofre necessariamente um dano extrapatrimonial de natureza existencial e que é presumido. A teoria afirma ainda que, nos eventos de desvio produtivo, o consumidor também pode sofrer outros danos, como os materiais, que são ressarcíveis naturalmente mediante sua comprovação. A teoria conclui que está equivocada a jurisprudência que sustenta que essa via crucis, que essa peregrinação percorrida pelo consumidor, ao enfrentar problemas de consumo criados pelos próprios fornecedores, que isso representaria mero dissabor ou aborrecimento. Afinal, nos eventos de desvio produtivo, os bens e interesses jurídicos lesados são o tempo e as atividades existenciais do consumidor, e não a sua integridade psicofísica nem a sua honra. Eu me refiro aqui aos bens ou interesses que são imediatamente atingidos no evento de desvio produtivo, como, por exemplo, desde ontem, eu não paro de receber telefonemas de spam a cada 3 minutos. Meu telefone, por exemplo, está aqui no silencioso, porque a cada 3 minutos entra um telefonema de spam me oferecendo algum tipo de coisa. Então, nós estamos tratando aqui até de aborrecimento, né? Mas, basicamente, o que há aqui é um desvio de tempo, né? O tempo é desviado das minhas atividades, inclusive com distração,
e com isso eu deixo de realizar atividades essenciais, que é o objetivo da nossa vida, né? Então, o que eu quero dizer aqui, em outras palavras, é que a teoria do desvio produtivo do consumidor sustenta que o desvio produtivo é um dano-evento e que tem origem nos problemas de consumo antijurídicos criados pelos próprios fornecedores. E isso se soma ao comportamento antijurídico de alguns fornecedores, né? Hoje em dia, eu diria que muitos fornecedores, de se eximir da sua responsabilidade por esses problemas, o que leva o consumidor vulnerável a enfrentá-los, ou seja, a enfrentar os problemas que o mau fornecedor criou. A obra, segundo muitos colegas, inova ao demonstrar que os bens ou interesses jurídicos lesados nesses eventos que eu chamo de desvio produtivo do consumidor não são a integridade psicofísica e nem a honra do consumidor, como fazia crer, né, a jurisprudência baseada na tese do mero aborrecimento, mas são diferentemente, são o tempo vital e as atividades existenciais do consumidor. Trabalho, estudo, descanso, lazer, convívio social, convívio familiar, o próprio consumo, etc. Mas qual seria a natureza jurídica desse tempo vital do consumidor? Se nós fizermos uma análise mais didática, mesmo ontológica, da questão, nós podemos dizer que existe um tempo físico ou objetivo. Desculpem, estão vendo os colegas que eu não estou falando mentira. Tem que deixar o telefone desligado aqui. É terrível. Numa análise didática e mesmo ontológica, como eu dizia, nós podemos falar que existe o tempo físico objetivo, que é esse tempo que flui, que flecha a vida, que estabelece o ritmo dela e que é medido pelos relógios. E existe, de outro lado, o tempo pessoal ou subjetivo, que é o suporte implícito da vida, que dura certo tempo e nele se desenvolve. Então, eu trabalho com essas duas classificações, ou essas duas abordagens do tempo, né? Tempo físico objetivo, na ideia de tempo que flecha a vida e que é medido pelos relógios, e de tempo pessoal subjetivo, tempo duração, que é o suporte da própria vida, né? Que dura certo tempo e nela a vida se desenvolve. E nele, na verdade, no tempo, né? A teoria do desvio produtivo, ela relembra que o tempo, em sua perspectiva física, objetiva ou dinâmica, né, ele é fato jurídico em sentido estrito ordinário, né? Nós estamos falando aqui do tempo com o qual se medem os juros de mora, se mede a decadência, a prescrição, ou seja, é o tempo que flui, é o tempo em sua perspectiva dinâmica. Esse tempo é fato jurídico. Mas a teoria inova ao apontar que o tempo, naquela outra perspectiva, qual seja, pessoal, subjetiva, de tempo estático, esse tempo, diferentemente, é bem jurídico e ele se encontra, no meu entendimento, tutelado, tanto no rol aberto dos direitos da personalidade, quanto no âmbito do direito fundamental à vida. Afinal, nós podemos dizer que a vida dura certo tempo e nele se desenvolve. E a vida se constitui das próprias atividades existenciais que cada um escolhe nela realizar. Então, dentro dessa perspectiva, me parece perfeitamente inteligível que possamos dizer que esse tempo vital, esse tempo na perspectiva estática, que é bem jurídico, ele tem, sim, tutela nesse rol aberto dos direitos da personalidade e, notadamente, no direito fundamental à vida. Portanto, a teoria do desvio produtivo, ela se ocupa desse tempo duração, desse tempo estático, que é bem jurídico. A teoria também demonstra, naturalmente, que as atividades existenciais do consumidor, multicitadas, né, como trabalho, estudo, descanso, lazer, convívio social, etc., são interesses jurídicos constitucionalmente tutelados. Mas a questão que se coloca, né, e que eu sempre gosto de refletir a respeito, é que todo dano implica um prejuízo, ou seja, para que haja dano, deve haver um prejuízo. Portanto, para entendermos o dano decorrente do desvio produtivo do consumidor, nós precisamos analisar dois postulados dos quais esse prejuízo é deduzido, postulados esses que podem ser
assim enunciados. Primeiro, o tempo é um recurso produtivo limitado que não pode ser acumulado nem recuperado ao longo da vida das pessoas. Segundo enunciado, ninguém consegue realizar, ao mesmo tempo, duas ou mais atividades de natureza incompatível ou fisicamente excludentes. De natureza incompatível, reclamar e descansar. Ninguém consegue, né, se deitar num sofá ou mesmo numa cama para descansar e ter, ao mesmo tempo, que reclamar. São atividades de natureza incompatível, então uma exclui a outra. Atividades fisicamente excludentes, aguardar atendimento em casa e trabalhar fora. Um exemplo clássico, né? Quem está em casa trabalhando não consegue estar em seu escritório externo ao mesmo tempo. Então, são esses dois postulados, né? São desses dois postulados que se deduzem os prejuízos decorrentes de um evento de desvio produtivo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que o tempo vital ele tem três características que explicam por que o consumidor sofre um prejuízo temporal efetivo nos eventos de desvio produtivo. É porque o nosso tempo de vida é finito, inacumulável e irrecuperável. E, de acordo com o IBGE, né, trago aqui a estatística oficial, eu estou trazendo aqui a estatística de 2018, naquele ano, antes da pandemia, a expectativa de vida no Brasil era de 76,3 anos, que correspondem a 27.849 dias ou a 668.388 horas de vida. Eu gosto de trazer essa informação oficial do IBGE, que é a expectativa média ou esperança média de vida do brasileiro, para mostrar justamente que quaisquer horas, dias e anos perdidos com atividades infrutíferas com as quais o consumidor não concorreu, né, que ele não criou, que ele não tem nenhum interesse em relação a elas, que diversamente foram problemas criados pelo consumidor, que a perda de tempo, né, a perda de tempo de vida nessas situações infrutíferas é absolutamente prejudicial, quer dizer, isso corresponde a um efetivo prejuízo temporal na vida da pessoa consumidora, justamente, como eu disse, pelo fato do tempo ser finito, inacumulável e irrecuperável. Então, o prejuízo ele é demonstrado pelas próprias características do tempo. Já com relação às atividades existenciais, trabalho, estudo, descanso, lazer, é a aplicação de uma lei da física que explica por que, nesses eventos de desvio produtivo, o consumidor sofre um prejuízo que, mais do que temporal, é existencial. Né? Trata-se aqui do princípio da impenetrabilidade da matéria, que nós estudamos lá nos bancos escolares, que diz que um corpo não pode ocupar, ao mesmo tempo, dois ou mais lugares distintos no espaço. Para entendermos melhor essa conclusão, nós temos que pensar assim: se ninguém consegue realizar ao mesmo tempo duas ou mais atividades de natureza incompatível ou fisicamente excludentes, como trabalhar fora e ter que trabalhar fora, e reclamar, fora e aguardar atendimento, e reclamar e descansar, foram os meus exemplos anteriores, né? Conclui-se que cada vez que o consumidor precisa adiar ou suprimir uma atividade para enfrentar um problema criado pelo fornecedor, em regra, ele só consegue repô-la, né? Repor aquela atividade, deslocando no tempo uma segunda atividade planejada ou desejada. E isso ocorre sucessivamente. Imagine a situação em que uma pessoa ela se compromete com 2 horas de estudo, um estudo online, como hoje em dia ocorre corriqueiramente, e se depara com a situação em que a internet cai por uma responsabilidade, uma culpa exclusiva do fornecedor. A pessoa, em vez de estudar, né, fazer aquele seu estudo online, vai dedicar 1, 2 horas à reclamação daquele serviço defeituoso, né, um serviço com vício, eu diria até que defeituoso mesmo. O que vai acontecer? A pessoa vai repor, no dia seguinte ou 2 dias depois, esse tempo de estudo, essas 2 horas de estudo que ela não pôde realizar em função da falha do serviço de internet. O que vai acontecer?
naquele segundo dia, já havia alguma atividade planejada para aquelas 2 horas. Então, no momento em que a pessoa consumidora diz, bom, hoje eu não pude estudar, porque eu fui reclamar, mas vou fazê-lo amanhã naquelas 2 outras horas. Ela vai deslocar para adiante alguma atividade, como, por exemplo, o convívio familiar que estava planejado ou programado para aquele segundo momento. Então, isso vai ocorrendo, daí se conclui que existe mais do que um prejuízo temporal, um prejuízo existencial efetivo nessas situações, em razão, mais do que o desperdício do tempo, mas sim do deslocamento das atividades que foram programadas para esse tempo. Portanto, colegas, sempre que o fornecedor cria um problema de consumo e ainda se exime da sua responsabilidade de saná-lo, ele leva o consumidor vulnerável, 1, a gastar o seu tempo vital, 2, a adiar ou suprimir algumas de suas atividades existenciais, 3, a se desviar da sua rotina ou dos seus planos, e muitas vezes 4, a assumir deveres e custos profissionais que são do próprio fornecedor. O consumidor age assim, ora, para satisfazer determinada carência, quero dizer, uma necessidade, um desejo, uma expectativa, ora, para buscar uma solução para o problema, ora, para evitar um prejuízo, ora, para buscar a reparação de algum dano. Essa série de condutas que eu acabei de enunciar aqui, né, essa série caracteriza o desvio dos recursos produtivos do consumidor, que é o nome completo da teoria. É a teoria do desvio dos recursos produtivos, tempo e competências, que são os recursos produtivos que o consumidor desvia, desloca, né, das suas atividades existenciais na tentativa de resolver um problema ou mesmo de se submeter a uma situação diante da qual ele é impotente, ele não tem o que fazer, como, por exemplo, o atraso de um voo, a pessoa estando no aeroporto. Então, o desvio produtivo do consumidor, né, ou o desvio dos recursos produtivos do consumidor, de maneira mais completa, ele é um fenômeno socioeconômico e tem natureza jurídica de evento danoso, ou seja, é um dano-evento que gera danos resultados autônomos. Daí a importância de a gente ter reavivado no início da apresentação aquela questão de conceito de dano. Dano-evento e dano-resultado. Então, o desvio produtivo é o dano-evento, né? Ou evento danoso que gera danos resultados, que gera prejuízos, tanto extrapatrimoniais quanto patrimoniais ou materiais. Daí a conclusão de que, num evento de desvio produtivo, o consumidor sofre imediata e necessariamente um dano extrapatrimonial de natureza existencial, que, no meu entendimento, é presumido, ou seja, é um dano in re ipsa, e é presumido justamente porque o prejuízo está íncito nas características do tempo, né, tempo enquanto bem jurídico, e está íncito na aplicação daquela lei da física a essas situações, ou seja, quando preciso me desviar, no que eu for repor aquela atividade que eu deixei de realizar, ela vai deslocar sucessivamente outras atividades. Então, no meu entendimento, o dano extrapatrimonial decorrente do desvio produtivo é presumido. E ele é corriqueiramente chamado de dano moral, mas aí nós temos que entender que nós estamos falando do dano moral em sentido amplo, do dano moral lato sensu, para englobar a lesão a qualquer bem extrapatrimonial juridicamente tutelado. E esse dano é autônomo, ou seja, esse dano existencial ou moral lato sensu, que imediatamente decorre de um evento de desvio produtivo, pode ocorrer simultaneamente com outros danos. Quando a gente tem aquela palestra de 1 hora, como eu já fiz algumas para o INB, aí a gente tem a possibilidade de exemplificar. Aqui a gente deixa, se for o caso, para o momento dos debates. Entrando no tema central, mas já de maneira, já me direcionando para o fim, desembargador Fábio Dutra, eu estou controlando o tempo aqui, e fui, confesso, bastante distraído com esses telefonemas que continuam tocando aqui de um lado e de outro, eu tirei do gancho aqui, e hoje está muito difícil, desde ontem está assim. Mas é o exemplo vivo de que o tema realmente é palpitante, né? Então, entrando na questão central, né, do avanço da jurisprudência baseada na teoria do desvio produtivo, a teoria fundamentou o cancelamento do enunciado da súmula 75 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que ficara popularmente conhecida como a súmula do mero aborrecimento. A teoria foi citada atualmente em mais de 20.000 acórdãos de todos os tribunais estaduais, de todos os tribunais regionais federais e do Distrito Federal e Territórios. Ela teve a sua aplicação confirmada em um acórdão e em dezenas de decisões monocráticas do STJ, esse acórdão da terceira turma, da relatoria da ilustre ministra Nancy Andrighi, e, de modo surpreendente, a teoria começou a ser aplicada, por analogia, a outras áreas do direito pela construção jurisprudencial. Por exemplo, em junho de 2019, o TRT-17, que é aqui o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, aplicou a teoria, a nossa tese consumerista, por analogia, ao direito do trabalho, num caso em que o empregador descumpriu seu dever legal de dar baixa na carteira de trabalho, levando o empregado a gastar um tempo significativo para promover uma ação judicial para fazer valer um direito evidente. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que o périplo, a peregrinação judicial do cidadão em busca do seu direito, especialmente daquele direito evidente, daquela questão incontroversa, essa situação de se precisar buscar a tutela judicial para uma situação tão evidente como essa, por exemplo, em análise, ela se traduz em si num evento de desvio produtivo, e a própria jurisprudência já vem entendendo nesse sentido, de que a busca desnecessária, sobrecarregando o Poder Judiciário com demandas para tratar, como nesse caso, o empregador descumpre o seu dever legal de dar baixa na carteira de trabalho, o que resta ao empregado? Só resta frequentar os escritórios de advogados, os sindicatos e os fóruns para resolver o seu direito evidente. Nesse caso aqui, julgado em 2019 pelo TRT-17, a terceira turma do tribunal, sob a relatoria da desembargadora Santa Catarina, disse o seguinte, eu vou citar só um trecho porque é muito interessante. Abre aspas, pode-se utilizar ao caso, por analogia, o entendimento que ora vem se tornando pacífico no âmbito do egrégio STJ no que tange às relações de consumo, que diz respeito à teoria do desvio produtivo. Aquela Corte Superior tem entendido que nos casos em que o fornecedor deixa de praticar ato que lhe era imposto, levando o consumidor ao desgaste de obter o bem da vida em juízo, impõe-se a condenação daquele, ou seja, do fornecedor, ao pagamento de uma indenização em razão do tempo perdido pelo hipossuficiente. E finaliza a relatora em seu voto. Diante das similaridades existentes entre as relações de consumo e de trabalho, em especial a característica de hipossuficiência, eu diria de vulnerabilidade do consumidor e do trabalhador, entendo, finaliza aqui a relatora, entendo plenamente cabível nessa especializada a referida teoria, fecha aspas. Em outubro daquele mesmo ano de 2019, o TRT-17 novamente aplicou a teoria, por analogia a um outro caso, que eu não vou citar, mas muito interessante, e no dia 24 de maio do ano em curso, a ministra Kátia Arruda, relatora de um agravo de instrumento em recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, proferiu decisão monocrática negando provimento ao agravo de instrumento da empresa reclamada. Desse modo, nessa decisão monocrática, essa decisão monocrática confirmou o acórdão do TRT-17, que havia aplicado a teoria do desvio produtivo do consumidor por analogia às relações de trabalho. Nesse caso, o que aconteceu em 3 linhas? A empregadora não efetuou o pagamento das parcelas rescisórias e deixou de registrar e de dar baixa do contrato de trabalho na CTPS, por não reconhecer vínculo empregatício com a ex-funcionária. Por esse motivo, a empregada passou a ter dificuldades até na busca de um novo emprego. A fundamentação da teoria ao caso foi a mesma, naturalmente, dos julgamentos anteriores, porque são todos da terceira turma do TRT Espírito Santo. Chegando ao fim, eu destaco que, numa outra seara, em junho de 2019 também, o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a teoria consumerista por analogia ao direito administrativo, num caso em que o Estado de São Paulo cobrou indevidamente o IPVA de 2017
de um carro que havia sido vendido pelo cidadão usuário em 2015. Né? Cidadão esse que se viu obrigado a desperdiçar seu tempo, se desviar das suas atividades para resolver o erro criado e mantido pela administração pública, que não cedeu diante dos reclames do cidadão. E, nessa decisão, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de São Paulo disse o seguinte, um trecho muito curto aqui, abre aspas, não se ignora que a teoria do desvio produtivo foi originalmente cunhada para ter aplicação primordialmente às relações de consumo. No entanto, tenho por certo ser plenamente possível a incidência da supramencionada teoria às relações estabelecidas no âmbito do direito administrativo, em verdadeira aplicação da teoria do diálogo das fontes, pela qual as normas jurídicas não se excluem por pertencerem a ramos jurídicos distintos, porém conexos, devendo, pelo contrário, ser aplicadas dentro de uma ideia de complementaridade, tendo em vista nosso sistema jurídico uno, fecha aspas. Em outubro de 2019, ainda, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região também aplicou a tese consumerista por analogia ao direito administrativo, num caso em que um aposentado, imaginem, passou a receber mensalmente quantia inferior ao salário mínimo, porque o INSS incluiu na aposentadoria dele uma consignação de 30% da renda mensal para ressarcimento de um benefício fraudado por terceiros, ocasião em que esse aposentado, naturalmente, se viu forçado a perder enorme quantidade de tempo para sanar a falha da administração pública. Na decisão também, como todas as outras, unânime do TRF2, o relator desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama disse o seguinte, um trecho muito curto, abre aspas, configura-se, no caso, o desvio produtivo do tempo existencial do segurado, com lesão à sua esfera de dignidade, decorrente da perda de tempo e dispêndio para custear advogado em busca de tutela jurisdicional por mera desídia do réu, que não adotou as cautelas cabíveis para evitar o dano, mesmo ciente de que o direito ao percebimento de aposentadoria por tempo de contribuição do demandante achava-se sob o amparo de sentença já transitada em julgado e de que ele não participou da irregularidade do benefício objeto da fraude. Fecha aspas. Então, aqui algumas conclusões. Primeiro, eu entendo que andou bem, que acertou a jurisprudência brasileira ao aplicar a tese consumerista por analogia às relações de trabalho e às relações de serviço público. Portanto, premido por essa louvável construção jurisprudencial, eu mesmo me vi forçado, compelido a desenvolver, e já o fiz, para a próxima edição do livro, um novo capítulo intitulado A ampliação da teoria do desvio produtivo para outras áreas do direito, que vai integrar a nova teoria, agora ampliada, do desvio produtivo. A primeira foi a teoria singela, ela nem tinha esse nome, era simplesmente o desvio produtivo do consumidor. Em 2017 veio a teoria aprofundada, que é essa que estamos discutindo aqui, e a próxima edição trará, portanto, a teoria ampliada. Nessa nova empreitada, eu confesso aos colegas que eu tive alguns desafios, e alguns desses desafios eu externo aos colegas. O primeiro foi analisar qual é a justificativa ou fundamento da proteção legal do sujeito mais fraco da relação de consumo. Segundo, verificar se outras relações jurídicas também possuem sujeitos em situação análoga à do consumidor. Terceiro, eu tive que examinar se a justificativa ou fundamento que caracteriza a relação de consumo também identifica outras relações jurídicas. O quarto, mas não o último desafio, foi confirmar se o sujeito de um polo dessas outras relações, ao criar problemas no curso da atividade que desenvolve, se esse sujeito tem o poder de impor o desvio produtivo do sujeito do outro polo da relação. Eu posso adiantar aos colegas, finalizando, que o resultado desse novo estudo foi bastante positivo e, para mim, extremamente gratificante, e deverá ser lançado em livro no próximo ano, ainda sem data, quando, sinceramente, eu espero que a pandemia já tenha arrefecido o suficiente para que eu possa retomar minhas andanças pelo Brasil com as palestras presenciais, como eu gosto,
onde não há essas distrações, onde a gente consegue olhar para as pessoas e ver a reação das pessoas e não ficar diante de uma tela fria de computador, e, a partir daí, voltar, né, a ensinar, doravante, né, a nova teoria ampliada do desvio produtivo do consumidor, do empregado e também do usuário de serviços públicos. Eu encerro aqui, agradecendo imensamente esta oportunidade de falar para tão ilustres colegas como a desembargadora Cristina Gaulia e o juiz de direito Carlos Magno Mulan Lima, meu conterrâneo, todos os integrantes dessa mesa, ao lado do desembargador Fábio Dutra, presidente do IMB, e também agradeço a oportunidade de falar para essa seleta audiência, muitos amigos, muitos colegas que disseram que iriam assistir, diante dos quais peço desculpas se avancei uns 10 ou 15 minutos no tempo, e me coloco à disposição para os debates ao final. Muito obrigado a todos. Obrigado ao senhor, doutor Marcos. Muito bom ouvi-lo. E a sua exposição suscita bastante reflexões. Com certeza, todos nós estamos pensando aí, o senhor falou em idade média do brasileiro, e eu já fico pensando que eu estou bem próximo desse limite, pelo menos, de expectativa, e quero dizer a todos que o meu tempo, então, já está valendo mais, porque eu tenho menos para viver, como dizem os poetas que escreveram sobre o tempo. E um deles, numa das partes em que escreveu, ele disse que ele se sente, o que ele se sentia, como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, vai até o caroço. Então, ele aproveita tudo que pode dessa fruta. Então, aos mais idosos, provavelmente, na sua teoria aprofundada do desvio produtivo, deve ser relevado. Agora, se for aposentado, aí eu quero saber se o senhor terá esse outro desafio, porque consideram que aposentado já não tem o que fazer, então o tempo dele seria para ficar conversando na fila do banco, esperando o pagamento, ou esperando a morte chegar, então, até mesmo uma ação judicial, aquela oportunidade de se vestir e de ir para o fórum, puxa vida, hoje eu tenho que fazer, e o juiz vai dizer assim, olha, com relação ao mérito da sua questão, você vai ter a procedência, mas com relação ao desvio produtivo do seu tempo útil, do seu tempo vital produtivo, você não vai, porque ao contrário de ter sido prejudicado, você foi beneficiado porque veio ao fórum, né? E pode se sentir vivo participando de uma lide. Mas isso é uma brincadeira e é muito interessante como o tempo é importante para nós, principalmente para aqueles que estão se aproximando do falta-me mais tempo do que eu já o vivi. Muito obrigado, excelente exposição. Reiteramos os nossos agradecimentos. Doutora Cristina Gaulia, eminente colega, ilustre diretora-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, eu dizia que é a melhor escola dentre todas as escolas da magistratura do Brasil, e nós temos muitos colegas aqui, né? Eu vejo aqui o doutor Marcelo Piragibe, doutor Érico Escapim, doutora Georgia Mondego, doutor Esteves Torres, Antônio Carlos, outros que eu perdi aqui, a doutora Jaqueline Hoffler, do Rio Grande do Sul, também, então, os colegas que estão aqui, e também advogados e outros profissionais do direito estão, com certeza, ansiosos por ouvi-la. E nós agradecemos, mais uma vez, a disponibilidade do seu tempo, não queremos desviá-lo, e por isso vamos passar logo a palavra a Vossa Excelência. Boa tarde a todos e todas que estão conosco nesse final de dia de sexta-feira no Instituto dos Magistrados do Brasil para uma reflexão sobre o avanço do desvio produtivo. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao desembargador Fábio Dutra, presidente do Instituto,
que é meu colega magistrado, no 2º grau de jurisdição do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde ele atua na 1ª Câmara Cível, enquanto eu atuo na 5ª Câmara Cível. Desembargador Fábio Dutra, muito obrigada pelo honroso convite de Vossa Excelência para estar aqui hoje, nessa discussão crítica tão relevante que é o desvio produtivo, num primeiro momento, do consumidor. Eu saúdo a seguir, com muito respeito, pela sua singular e importante trajetória no campo do direito do consumidor, o professor e advogado consumerista emérito Marcos Dessone, que acumula em seu currículo as funções importantes de produtor cultural, advogado especialista no direito do consumidor, mediador de conflitos com formação no exterior, escritor, doutrinador, e que tem na obra Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor uma doutrina de maior sucesso. Tanto assim que o livro a respeito do assunto, lançado inicialmente em 2011, salvo engano, da minha pesquisa, hoje já está na sua 5ª edição. E o autor, com a inteligência que lhe é peculiar, lançou também, prestem atenção, um código de atendimento ao consumidor. Este que agora já criou asas e vai partir, inclusive, para o exterior. É um prazer, professor Dessone, estar compartilhando com o senhor esse espaço no IMB. Eu cumprimento ainda o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, meu colega e colega do desembargador Fábio Dutra, Carlos Magno Mulan Lima, é um prazer conhecê-lo, e o Carlos Magno se une, na verdade, nesse quarteto aqui presente, compondo a mesa, também como professor e professor de processo penal, sendo mestre em processo civil. Sintam-se, então, todos abraçados com muito carinho. Eu penso que a pauta dessa nossa conversa de hoje deve começar, talvez, por algumas poucas palavras sobre a questão do dano. O Marcos introduziu isso, mas a pauta dele, na fala dele, era um pouquinho outra. E o dano aonde? O dano na seara da responsabilidade civil, que no ordenamento brasileiro se subdivide em responsabilidade civil subjetiva, que depende da culpa, nas modalidades negligência, imprudência ou imperícia, ou então do dolo do agente, devendo essa culpa, em sentido lato, ser comprovada sempre nos autos do processo. E, em segundo lugar, nós temos no nosso ordenamento a responsabilidade civil objetiva, que é a responsabilidade, por exemplo, do fornecedor de produtos e serviços no âmbito da Lei 8078 de 90, ou então a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, conforme o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição de 88, que é uma responsabilidade sem culpa, né? Mas é uma responsabilidade por defeitos, defeitos na prestação de serviço, defeitos nos produtos ou falhas nos fazeres e omissões do serviço público, né, da administração pública. Em qualquer das duas hipóteses, os danos podem ser de ordem material, que são as perdas efetivas patrimoniais, os lucros cessantes, os danos emergentes, ou então os danos podem ser imateriais. E eu prefiro essa expressão danos imateriais, porque há hoje em dia, na doutrina e inclusive na jurisprudência, uma dicotomia, uma controvérsia se danos imateriais e danos extrapatrimoniais significariam a mesma coisa. Então, eu optei por utilizar a expressão danos imateriais na minha exposição de hoje. Os danos imateriais, eles se conhecem como dano estético, como dano moral, e atualmente há uma nova linha mais recente
na categoria dano imaterial, que são os danos existenciais. Não, eu não vou fazer aqui, de jeito nenhum, uma digressão sobre os danos materiais, porque estes são, por demais, conhecidos de todos, né? Por exemplo, você gasta para consertar um veículo batido, o que você deixa de ganhar como motorista de táxi quando esse veículo foi batido por alguém, ou você não pode sequer planejar estrategicamente determinados contratos que você poderia fazer de transporte com aquele carro, seja táxi, seja van, seja um Uber, né? Porque o carro foi batido. Então, esses são os danos materiais. Na verdade, nós precisamos focar hoje nos danos imateriais, que são o objeto propriamente dito da teoria construída pelo professor Dessone, a teoria do desvio produtivo. Então, você fala da teoria do desvio produtivo quando você está na seara dos danos imateriais. E os danos imateriais, eles são o prejuízo não tangível, aquele prejuízo que não se traduz numa esfera, numa perda material. Essa perda material que atinge o bolso, a economia da vítima, né? O dano imaterial é um prejuízo da alma da vítima, da ânima do lesado, na saúde emocional, nos sentimentos do prejudicado, que às vezes se vê, como no caso, por exemplo, das cicatrizes, cicatrizes aparentes, né, que se qualificam como dano estético, você vê esse dano, mas esse dano da cicatriz é o dano imaterial. Muitas vezes você vê, mas na grande maioria das vezes você não vê. Você não vê o dano imaterial, justamente na seara do dano moral. Quando você fala de dano moral, é um dano, na verdade, que se revela como um prejuízo às emoções, aos sentimentos, como eu disse, e vou repetir mais uma vez, à ânima, ao estado interior da pessoa que sofre, que foi desrespeitada, abusada, desqualificada, que não recebe a tempo e a hora as prestações a que tem direito, que se arrasta pelos corredores dos entes públicos e até os corredores dos fóruns, né? Espera horas nas filas ou sentadas em salas coletivas, que tem de ir e vir e vir ainda uma vez mais. Esse é o dano moral da alma, né? E que tem que enfrentar, na verdade, mês após mês, semanas após semanas, a chamada atualmente síndrome do balcão. Para essas pessoas, para essas vítimas lesionadas e prejudicadas, que se fala em desvio produtivo. Exatamente para esses lesados. E aqui eu faço um parênteses só para abrir e conceituar um pouco essa síndrome do balcão, que eu penso, Marcos, que é uma questão importantíssima se você vai promover o aprofundamento da teoria que você criou. O que é essa síndrome do balcão, né? Ela surgiu, na verdade, essa terminologia, de um trabalho muito interessante da jornalista Fernanda Escócia, que fez uma pesquisa muito interessante junto à nossa Justiça Itinerante do Registro, que funciona todas as sextas-feiras na Praça 11, na Vara de Infância e Juventude. E a Fernanda, então, descobriu que um número enorme de brasileiros não só não tem registro, porque isso é óbvio, para isso que nós criamos a Justiça Itinerante do Registro, mas essas pessoas que precisam de um registro de nascimento tardio, que precisam retificar seu registro, né? Porque senão eles não tiram a sua série documental completa, passam horas, dias, meses indo a serviços públicos, e nesses serviços públicos existe um balcão que os separa
dos funcionários públicos que lhes deveriam estar, na verdade, fornecendo aquele serviço específico registral ou de retificação, né? Então, na verdade, esse cidadão, né? E quando a gente fala de falta de certidão de nascimento, na verdade, a gente está falando de habitante, a gente não está falando de cidadão, né? Cidadão é uma outra categoria, uma categoria documentada, uma categoria que vota, mas se alguém não tem sequer certidão de nascimento, na verdade, ela é somente um habitante do Brasil, né? Esse habitante do Brasil, às vezes, vai de balcão em balcão, um balcão atrás do outro, e não consegue receber, né, o seu registro tardio, né, num contínuo e inexorável desvio produtivo. Esse é um desvio produtivo que uma imensa maioria de brasileiros sente na pele. E veja bem, nessa questão, você não fala de dano material, você está especificamente falando de desvio produtivo, especificamente falando da perda de tempo, né? E nós temos um grupo de magistrados, sabe, desembargador Fábio Dutra, hoje muito interessados, está aqui o Eric, que é um desses magistrados a quem eu me refiro, que trabalhando exatamente no sentido de dizer, acabou a síndrome do balcão, é aqui na Justiça Itinerante, na minha vara de registros, na minha vara de família, que vocês vão resolver o seu problema, né? Então, essa questão da síndrome do balcão é uma marca deletéria na administração pública brasileira. E eu falo com muito conforto do Rio de Janeiro, mas sei que a síndrome do balcão, na verdade, prolifera em todos os estados do Brasil e, com ela, o desvio produtivo, né? Então, voltando ainda para os danos imateriais, fonte, como eu disse, por excelência do desvio produtivo, nós temos a questão relativa aos novos danos existenciais. A gente tem que, vamos dizer assim, alçar voo para descobrir quais são as coisas novas que a doutrina está trabalhando, quais são as coisas novas que estão aparecendo na jurisprudência, e a doutrina sempre caminha na frente, né? Na verdade, a sociedade e os fatos sociais caminham muito na frente, atrás dos fatos sociais vem a doutrina e depois lhe segue a jurisprudência, né? E só bem mais tarde vai aparecer a legislação, né? Então, os danos existenciais, eu vou me permitir, eu trouxe um pequeno recorte de um trabalho do nosso colega desembargador e professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, e o Marco Aurélio diz que refere que os danos existenciais são identificados como a perda da qualidade de vida do indivíduo, que a partir da lesão sofrida altera ou até mesmo perde a possibilidade de manter as suas atividades cotidianas. Por ele perde o ofendido a possibilidade de gozar os prazeres que a vida poderia lhe proporcionar. O dano existencial pode, portanto, ser dividido em dano à vida de relação, quando a pessoa está impossibilitada de continuar se relacionando com as pessoas do seu meio social, profissional, e dano ao projeto de vida, né? No primeiro caso, por exemplo, eu tive em minhas mãos uma possibilidade de julgar uma questão muito interessante de uma moça que passou a ter as suas fotos íntimas colhidas quando de sua relação pessoal com um determinado homem, espalhadas pela internet, e se sentiu absolutamente atingida no seu projeto de vida de tornar-se juíza. Ela, obviamente, deverá ser indenizada também por esse dano existencial, ao lado da vergonha, do constrangimento e do desvio produtivo. Porque, nesse caso específico, a moça perdeu, e olha, estou fugindo completamente da relação de consumo, ela pode entrar, na verdade, na relação de consumo, se por um acaso as redes sociais, né, não retirarem as fotos por determinação do juiz, mas eu estou aqui me referindo à indenização
por dano moral sofrido pelo agravo que lhe foi imposto pelo ex-namorado. Então, assim, não é só o desvio produtivo em relação ao fornecedor, que aqui está muito claro, seria a plataforma onde as fotos teriam sido inseridas, mas também um desvio produtivo, porque ela teve, inclusive, que sair do país durante um momento, né? Tamanha era a incidência em que aquelas fotos apareciam. Então, o desvio produtivo como fundamento do dano moral em relação àquele que postou as fotos, né? É bem interessante, então, a gente pensar, ainda nesse processo de caminhada, até chegarmos à indenização moral pela perda do tempo útil das pessoas, como uma questão pertinente ao dano moral e ao dano existencial. Então, o desvio produtivo vai criando, na verdade, asas próprias e vai começando a se interrelacionar com os novos danos que estão aparecendo. E assim né? E vale aqui um breve históricozinho, né? Quando a gente pensa em processo de caminhada, né? Que é o que a gente está vivenciando hoje no desvio produtivo, mas é bom olhar para o processo de caminhada histórico, né? Porque quando o Código Civil de 1916 estava em vigor, né? Não se falava sequer de indenização moral, não se falava de dano moral, né? Aos poucos, na verdade, a jurisprudência vai mudando a concepção indenizatória, e aí o dano moral passa a ser passível de indenização se tiver havido o dano material. Sozinho, jamais. Você não fala de dano moral numa determinada época, né? Quando ainda vigia o Código Civil, mas já por uma construção jurisprudencial, você não fala em dano moral se não tivesse havido o dano material. E, paulatinamente, então, o dano moral vai se estabelecer na prática judiciária, na verdade, a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 88, quando, finalmente, né, passam as cortes a enxergá-lo como uma categoria de prejuízo independente e autônomo do dano material. Com a Constituição, então, os danos imateriais se enriquecem em sua concepção, e com a idealização também pela via jurisprudencial do dano estético, e, por fim, como uma terceira categoria, o dano existencial. Então, a gente teve essa caminhada. Primeiro, não existia dano moral, não se falava da indenização do dano moral. Depois, a seguir, um dano moral casado com um dano material. Se não houvesse dano material, não haveria dano moral. Depois, o dano moral começa a ter asas independentes e vai se casando com uma jurisprudência que fortalece a possibilidade de indenização dele solo. Depois, a gente tem mais um adiantar nessa caminhada, quando a gente, então, tem a construção de dano estético diferente do dano moral. E, por fim, nós hoje chegamos a uma categoria de dano existencial, esse que ainda está nascendo. A mesma coisa, na verdade, acontece e tem acontecido com o desvio produtivo. Essa é que é a grande observação necessária de que todo o processo de melhor qualificação, tanto do dano como das possibilidades de indenização nas cortes, são um processo de caminhada. Demandam tempo de amadurecimento. E quando esse tempo chega, uma melhor indenização acaba aparecendo, né? Então, é muito interessante porque depois que o dano moral, o dano estético e o dano existencial estão assentados, agora a gente começa a trabalhar quais são os fundamentos desses novos danos, né? Quando a gente fala de dano moral, a gente não fundamenta hoje o dano moral da mesma forma que fundamentava lá atrás, quando ele começou a aparecer. O dano moral hoje é aborrecimento profundo, e eu nem vou entrar na já falecida, enterrada teoria do mero aborrecimento, né? Isso não existe numa sociedade globalizada, financiarizada, massificada, né? Onde tudo é de massa,
não existe a possibilidade de haver um mero aborrecimento. Mero aborrecimento só existe quando você dá uma topada no pé da cama. Aí é um mero aborrecimento, né? Agora, tudo que está nas relações civis, nas relações sociais, nas relações de consumo, numa sociedade complexa como essa que nós vivemos, não se pode falar em mero aborrecimento. Tudo é aborrecimento intenso. Transtornos que a gente nem sabe dinamizar, né? Transtornos profundos, ludíbrios. São palavras novas que entram como fundamentação das decisões de dano moral, né? Quando você é ludibriado nas suas relações, quando você sofre enganosidade por parte de fornecedores ou por parte de contratantes que contratam com você a nível privado, né? Então, essa questão da perda do tempo útil dos lesados, das vítimas, dos consumidores, dos trabalhadores, é uma questão extremamente relevante, porque exatamente você faz um recorte e acrescenta um plus, acrescenta um outro fator que gera a indenizzabilidade do dano moral. Então, com a teoria do desvio produtivo, entra, na verdade, no cenário, talvez uma das coisas mais importantes que temos na atualidade, como o professor Dessoni mencionou, né? A conscientização de que o nosso tempo é um bem essencial, fundamental, de uma riqueza incalculável. E por isso, e aí eu cito o Marcos Dessoni, eu fiz meu dever de casa, viu, professor Marcos? Eu li alguma coisa que o senhor mais recentemente escreveu, né? Porque o seu livro, obviamente, eu já tenho na minha estante. Diz o Dessoni: o desvio produtivo caracteriza-se pelo desperdício do tempo. Essa palavra desperdício é extremamente relevante, assim como ludíbrio, enganosidade, aborrecimento intenso, transtornos profundos, né? Então, caracteriza-se pelo desperdício do tempo do lesado, pelo desvio que ele precisa fazer de suas competências, de uma atividade necessária ou por ele preferida, para resolver um problema que não foi criado por ele, mas pelo responsável civil, e aí eu não estou usando a expressão responsável fornecedor, eu já estou expandindo a questão, fiz uma inovação na sua fala, que eu estou citando. Há um custo de oportunidade indesejado e de natureza irrecuperável. Então, existem uma série de palavras que entram na construção do desvio produtivo atualmente, quando você pensa em expandir essa teoria, e é claro que ela deve ser expandida, e é claro que ela já está sendo expandida, né? Que são desperdício do tempo para resolver problemas, né? Em questões que não foi você, o lesado, a vítima, o prejudicado, quem criou aquelas situações, né? E estamos, então, ainda uma vez mais, agora, em um processo inovador de caminhada, de evolução e aperfeiçoamento dessa teoria que foi tão bem construída pelo professor Marcos Dessoni. Ela nasce, então, como direito produtivo do consumidor, mas agora já criou, como eu disse, muitas asas e tem aparecido nas cortes de justiça do país como desvio produtivo do trabalhador nas varas do trabalho. E é claro que no campo do direito do trabalho, das ações trabalhistas, é claro que há um desvio produtivo. É claro que há a perda do tempo de trabalho do trabalhador, quando ele tem que renovadas vezes se dirigir à empresa para conseguir a devolução da carteira de trabalho dele com baixa. Ou tem que várias e várias vezes receber a notificação, a intimação ou o convite para ir ao sindicato para que essa baixa aconteça, e o patrão não aparece e não manda o preposto.
É claro que há aí um desvio produtivo trabalhista inequívoco, né? A gente tem também o desvio produtivo do contribuinte, né? E aqui, professor Marcos, eu andei refletindo, né? A gente pode puxar isso também para a pessoa jurídica. Né? Olha que construção interessante, né? Porque até bem pouco tempo atrás, pessoas jurídicas não sofriam danos morais, não é mesmo? E, repentinamente, por uma decisão sumular, né, nós hoje temos assentado, e ninguém mais duvida disso, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se ela pode sofrer dano moral, e se o dano moral na atualidade, nessa atualidade complexa sobre a qual eu acabei de falar, é também composto pelo desvio produtivo, né, por que não pensarmos na aplicação do desvio produtivo da pessoa jurídica? Né? E é claro que na seara administrativa, considerando o que eu mencionei no início da minha fala, sobre a síndrome do balcão, indubitavelmente, em muitas situações, seria o caso de entrar-se com uma ação exclusivamente por danos morais, por desvio produtivo, daquele cidadão que não consegue aquele fazer específico que ele precisa dos entes públicos, na administração pública, né? E certamente, né, muito em breve, nós teremos variadas decisões em várias searas da justiça, tratando do desvio produtivo como fonte de danos morais exclusivos e específicos, né? Eu vou encerrar por aqui, né? Acho que a gente tem que refletir muito, a gente tem que ajudar na construção dessas novas possibilidades indenizatórias nessa sociedade de massa. Não podemos trazer o velho para dentro dessa interpretação, porque se trazemos, e a gente vê muitas decisões ainda de primeiro grau, nós, no segundo grau, temos uma posição muito confortável de observadores do que vai pelo primeiro grau, né? Porque nós lemos as sentenças, né? E ainda, por incrível que pareça, a gente lê a improcedência de danos morais porque não houve agravo à honra. É muito interessante você pensar, inclusive em sede de relações de consumo, onde não se fala em honra. Né? Ninguém está falando em honra, está falando em defeito. Defeito que te causa um prejuízo, que te causa uma perda de tempo. Então, assim, é preciso efetivamente, desembargador Fábio Dutra, estarmos muito atentos a isso e promovendo sempre e cada vez mais debates sobre esse novo dano imaterial, sobre os novos danos imateriais, os danos estéticos, os danos morais, os danos existenciais, e como é que nós vamos fundamentar cada uma dessas coisas. Se a gente joga todas as circunstâncias que atingem a alma, que quebram as emoções e desrespeitam o lesado, a gente acaba não sendo feliz na nossa ideia de promover um andamento mais progressista, né, desse dano moral novo, desse dano existencial novo, e principalmente de uma teoria tão inovadora como é a indenizzabilidade da perda de tempo das pessoas. Muito obrigada pela atenção. Me lembro que o Jô Soares, quando terminava uma entrevista, ele mais ou menos dizia assim, mas já? Gostei tanto, né? Mas obrigado, doutora Cristina, por sua brilhante exposição, né? E vamos ouvir agora o doutor Carlos Magno Mulan Lima. Uma alegria, doutor Carlos Magno, conhecê-lo, recebê-lo e ouvi-lo nesta hora. Desembargador Fábio Dutra, primeiramente gostaria de registrar a enorme satisfação em participar desse evento.
Para mim é uma honra imensa retornar ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Não sou integrante do Poder Judiciário do Rio, mas eu tive uma conexão muito próxima com alguns membros do Poder Judiciário do Rio. A desembargadora Cristina Gaulha também é um imenso prazer estar neste evento com Vossa Excelência. Vossa Excelência é referência nacional e hoje eu me sinto extremamente constrangido em ter que pronunciar algumas palavras simplórias, porque, dada a grandiosidade do evento, dada a grandiosidade do tema desenvolvido por Vossa Excelência, realmente a minha fala aqui talvez configure uma espécie de desvio produtivo. Os senhores perderão tempo em me ouvir falar da teoria do Dr. Marcos Dessoni, que hoje em dia toma todo o país, então, muito obrigado, de coração. Mas eu peço nesse primeiro instante, nesse primeiro momento, autorização para fazer algumas revelações de ordem pessoal. Uma delas é que, à ocasião da Faculdade de Direito, eu tive a honra de estagiar na Defensoria Pública de Valença, e, à época, o defensor público era hoje um magistrado do Estado do Rio, Dr. Carlos Ferreira Antunes, salvo erro, está em Niterói. Posteriormente, ingressou na magistratura. E uma das primeiras audiências que eu tive a oportunidade de assistir era presidida pelo Dr. Paulo Nader, autor de diversas obras jurídicas. E foi ali o primeiro contato que eu tive com o Poder Judiciário. Posteriormente, eu pedi transferência para a Defensoria Pública de Vassouras, estagiei com outro defensor que é magistrado no Estado do Rio de Janeiro, Dr. Eduardo Havlicek, e eu me recordo que a juíza era a doutora Suimei, que hoje é desembargadora. E a doutora Suimei é filha do grande mestre da disciplina de responsabilidade civil, o desembargador Sérgio Cavalieri. Então, esses exemplos seguramente moldaram a minha trajetória para a magistratura. Quis o destino que eu retornasse ao estado do Espírito Santo, eu sou capixaba, mas saí daqui aos 4 anos de idade, mas acabei retornando em virtude da magistratura. Por isso, eu quero deixar publicamente registrado o meu apreço e gratidão a todos os membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar os colegas magistrados que estão presentes neste evento virtual, cumprimento também as colegas magistradas, os advogados, advogadas, os estudantes de direito, e, por fim, eu quero registrar publicamente a enorme satisfação de participar deste momento acadêmico para poder discutir a tese do Dr. Marcos Dessoni, responsável por aquilo que eu venho dizendo a ele, o que eu posso dizer que é uma espécie de modificação paradigmática da jurisprudência, afeta a responsabilidade relacionada ao prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. Esse é o subtítulo da obra do Dr. Marcos Dessoni. Dr. Marcos Dessoni já fez algumas evoluções naquela primeira obra de 2011, e uma delas é essa, o desvio produtivo do consumidor, a teoria aprofundada, onde o Dr. Marcos, então, trata da responsabilidade relacionada ao prejuízo do tempo desperdiçado. A obra do Dr. Marcos, eu posso dizer que, não tenho dúvida, é uma espécie de virada jurisprudencial, ainda mais em razão do impacto causado em todo o sistema judiciário brasileiro. E digo mais ainda, eu penso que, quando tratamos do que podemos denominar de tempo, devemos lembrar que esta preocupação acompanha o ser humano desde os primórdios de sua existência. Eu poderia, neste momento, falar sobre dano, sobre algumas questões afetas à responsabilidade, mas não serei tão atrevido, dada a grandiosidade da manifestação da desembargadora Cristina Gaulha. Por isso que eu prefiro, então, ficar atento à evolução do conceito de tempo para poder, então, tentar fazer uma análise desse processo evolutivo que chega até os dias atuais, inclusive no que diz respeito ao Poder Judiciário. Se nós, então, analisarmos a título de exemplificação, eu poderia aqui citar a mitologia grega, houve uma preocupação muito grande com o significado de tempo. Tanto é que, na mitologia grega, nós encontramos figuras como a de Kairos e de Cronos. Podemos traduzir isso para o português como tempo. O problema é que não é possível observar os sentidos originais dessas expressões, até porque há uma diferença impactante quando buscamos os significados das referidas expressões. Em relação à primeira expressão, Kairos, há 2 narrativas na mitologia grega sobre a origem de tal expressão. A primeira delas vincula a Kairos a imagem de um atleta de características obscuras, que não se expressava por meio de uma imagem uniforme
estática, mas era visto por meio de uma ideia de movimento. Não havia reflexo de passado, de futuro, mas era evidente o instante presente. Na segunda narrativa, Kairos aparece como filho de Cronos, deus do tempo, das estações. Alguns autores vão até dizer que seria deus da agricultura, expressando uma espécie de ideia metafórica do tempo, ou seja, um tempo não linear, que não se pode determinar, que não se pode medir. Em outras palavras, um momento exato, um momento oportuno. O Cronos, por sua vez, era considerado o mais novo de 6 poderosos titãs, pertencentes à primeira geração de seres divinos. Era o filho caçula de Urano e de Gaia. Já adulto, Cronos passa a governar o seu reinado e fica conhecido como a Idade do Ouro, representado por um período de muita prosperidade e de muita paz. Cronos era visto como o senhor do tempo, o que, de certa forma, leva à ideia de que, para os gregos, Cronos era a palavra atribuída ao tempo dos homens, ou seja, esse tempo físico, que segue uma certa cronologia ou uma ordem cronológica. Cronos, então, representa a característica destrutiva do tempo, que consome todas as coisas. No outro vértice, a preocupação com o tempo aparece, inclusive, no livro do Êxodo. Lá no capítulo 21, versículos 18 a 19, nós observamos que há uma transcrição no sentido de que, se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não poderá ser castigado se que aquele que for ferido não morrer. Mas se ficar em uma cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu. Se fizermos um salto histórico, encontramos novamente uma interligação do tempo com o direito, por ocasião do reinado de Carlos I, meu xará, também conhecido por Carlos Magno, rei dos francos, a partir de 768. Carlos Magno edita a Capitular 775, que estabeleceu que, quando um juiz demorar a proferir sentença, o litigante deverá instalar-se em casa dele e aí viverá de cama e mesa à custa dele. Imagina isso hoje, desembargador Fábio Dutra. Imagina isso, desembargadora Cristina. Hoje, os litigantes se instalando nas casas do magistrado em virtude de demora na prestação jurisdicional. Mas isso lá em 768 d.C. Por um longo período, o tempo foi utilizado como parâmetro para a aferição de celeridade processual, o que nós conhecemos atualmente como razoável duração do processo. Nós observamos que já no final do século XX, algumas leis municipais e estaduais tratam, inclusive, da questão do tempo, normatizando, sancionando a espera em filas bancárias e as consequências nefastas daí advindas. Mas tudo isso, analisado sob a ótica de um processo evolutivo, demandava maiores atenções, pois o sistema sempre conviveu com vazios, complementados por entendimentos díspares, em grande parte distanciados da origem do problema afeto ao Cronos, ou em latim, que nós conhecemos como tempus. A tese do Dr. Marcos Dessoni é construída sob bases sólidas de economia e do direito e surge, portanto, para indicar a necessidade de correção de rotas, a necessidade de estabelecimento de parâmetros objetivos, tendo por finalidade a reparação dos abusos diuturnamente cometidos em detrimento daquele que se coloca em uma relação consumerista em franca posição de vulnerabilidade, dada a reiteração de práticas que, a meu sentir, configuram o que Menezes Cordeiro denomina de exercício disfuncional de posições jurídicas e que nós conhecemos como abuso do direito. A teoria do desvio produtivo reforça, sobretudo, o alerta de Sêneca. O tempo presente é brevíssimo, ao ponto que, na verdade, pode não ser percebido por alguns. De fato, está em curso, flui, se precipita, deixa de existir antes de chegar. Igualmente, tudo isso é corroborado pela visão de um outro colega nosso, professor Pablo Stolze Gagliano, de que, sob a ótica estática, o tempo é um valor, é um bem relevante, passível de proteção jurídica. E o Dr. Marcos Dessoni complementa que, na ótica do direito,
o tempo, em sua perspectiva física, objetiva ou dinâmica, é sabidamente um fato jurídico em sentido estrito ordinário. Em sua perspectiva pessoal, subjetiva, existencial ou estática, é indiscutivelmente um valor ou bem que merece tutela, sendo representado pela duração da vida de cada pessoa na qual ela faz as suas escolhas existenciais. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o tempo é um atributo integrante da personalidade e, como tal, Dr. Marcos Dessoni, merece ampla proteção. A dúvida que eu tenho, todavia, é a mesma que vai acometer a classe jurídica portuguesa. Se o tempo é atributo da personalidade, eu penso que deveria ser tratado em tutela específica. A exemplo do que acontece em Portugal nos artigos 70 e seguintes do Código Civil e artigos 878 e seguintes do Código de Processo Civil. Em Portugal, nós observamos uma tutela específica da personalidade, com procedimentos muito mais céleres do que esse que hoje nós visualizamos em território brasileiro. Aqui tudo acaba na vertente do dano moral. Se nós temos uma lesão da personalidade, nós resolvemos isso sob a ótica do dano moral e nós sabemos que o judiciário, por mais que trabalhe, e tenho certeza de que todos os colegas trabalham muito, mas o judiciário não dá conta dos 115 milhões de processos de acordo lá com os índices do Conselho Nacional de Justiça. E ainda no caso brasileiro, o Dr. Marcos coloca muito bem isso num dos últimos artigos que publicou, a partir da emenda constitucional 45, o Poder Judiciário foi instado a produzir decisões de mérito em tempo razoável. Isso tudo para adequação da sociedade, aos anseios da sociedade e do próprio Conselho Nacional de Justiça. E aqui, novamente, lembrando um doutrinador capixaba, o professor Lucas Barroso, poderia dizer que o dano moral é sinônimo de dano anímico. A professora Cristina Gaulia trouxe aqui nesta tarde, configurando-se na lesão que causa dor ou sofrimento anímico, sem provocar um estado patológico no espírito. Por isso, não é possível a redução da ideia de reparação extrapatrimonial à figura do que nós podemos denominar de dano moral tradicional. É muito mais do que isso. Eu penso que quando a doutora desembargadora Cristina Gaulia fala sobre danos imateriais, é a mesma visão que eu tenho a respeito da importância da teoria do desvio produtivo. Eu vejo, então, que há uma evolução nítida na teoria do desvio produtivo. A análise do dano moral seguramente foi ampliada ao longo dos anos, com a análise promovida pelos tribunais, e mais ainda, eu observo que há uma modificação, inclusive, provocada pela teoria do desvio produtivo, no que tange à construção da própria jurisprudência brasileira. Nós devemos lembrar que o direito é uma ciência viva. O direito está em constante mutação, está em constante adaptação à realidade social. Na última quarta-feira, eu tive a satisfação de estar com o Dr. Marcos Dessoni e percebi nitidamente que a teoria do desvio produtivo, aquela de 2011, ela sofreu significativa modificação. E agora ela atinge as relações de trabalho, atinge inclusive alguns aspectos das relações do direito administrativo. Isso é muito bom. E eu sugiro, Dr. Marcos Dessoni, nessa sociedade globalizada, onde os entes dotados de inteligência artificial já começam a fazer parte do nosso cotidiano, que talvez seja interessante até ampliar a teoria do desvio produtivo às lesões que já surgem e poderão surgir com a utilização de inteligência artificial e tantos outros mecanismos que já começam a aderir ao sistema jurídico brasileiro. Tudo isso, doutor Marcos, é de extrema valia, é de extrema importância. Eu penso que a finalidade de qualquer operador do direito é a construção de um sistema que possa ser utilizado pela sociedade em benefício próprio. Não faria sentido se fosse diferente. E ainda sob a perspectiva de evolução da tese nos tribunais, nós temos conhecimento de que no estado do Rio de Janeiro, a seção da Ordem dos Advogados do Brasil obteve a revogação do verbete sumular 75, que tratava do mero aborrecimento, formulando o requerimento de edição de novo verbete sumular, no sentido de reconhecer
que o desvio produtivo gera dano moral lato sensu pela perda do tempo vital. Que o Tribunal do Rio de Janeiro consiga editar um outro verbete, tratando inclusive do desvio produtivo sob a ótica do dano anímico ou qualquer outra vertente do dano, seja dano imaterial, seja dano moral, mas é importante que haja uma manifestação nesse sentido, até porque o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, pelo que nós sabemos, era um dos únicos que tinha um verbete que tratava especificamente da questão do mero aborrecimento. Outro ponto também, quando nós analisamos a evolução da tese do Dr. Marcos Dessônio, é sobre a necessidade, talvez, de evolução do próprio sistema legislativo brasileiro. Se nós analisarmos hoje o ZPO, que é o Código de Processo Civil alemão, nós vamos encontrar lá na seção 91, que trata dos custos do processo, a previsão de indenização do oponente por qualquer deslocamento ou pelo tempo perdido por ter sido obrigado a comparecer nas audiências. Veja, nesse ponto específico, talvez o ZPO trate de algo relacionado ao afeto que nós podemos chamar de abuso do direito, mas, de qualquer sorte, é muito próxima à questão do dano anímico, o dano de alma. E aí eu até conversava com o Dr. Marcos Dessônio também na última quarta-feira. Numa das primeiras versões, o Dr. Marcos tinha feito uma proposta de criação ou de ampliação dos direitos fundamentais. Se tempo é atributo da personalidade, não tenho dúvida que é, afinal de contas, a perda do tempo, hoje em dia, implica em diversas situações na vida do indivíduo. Seria interessante essa modificação legislativa para a inclusão do tempo, no sentido de que se possa, em algum instante, penalizar aquele que faz do próprio judiciário via para postergar ou para protelar decisões efetivas. E eu penso ainda, doutor Marcos, já encerrando essa intervenção, até porque disse lá no início que não gostaria de criar uma espécie de desvio produtivo. Ao final de contas, depois de tantas manifestações contundentes, tantas manifestações relevantes, a que menos importa é a minha, mas eu gostaria realmente de deixar muito claro que a teoria do desvio produtivo do consumidor, se outrora era apenas uma ideia, hoje é uma realidade tratada pelos tribunais, uma realidade, como Vossa Excelência muito bem coloca agora, nesta tarde, uma realidade que já importa em mais de 20 mil acórdãos produzidos pelos tribunais pátrios. Isso é de extrema relevância. A teoria merece ampliação, a teoria merece tratamento adequado pelo Poder Judiciário, merece, inclusive, tratamento adequado pela própria legislação, e aqui uma sugestão: por que não copiarmos a regra do ZPO? A seção 91 seria extremamente importante, já seria um passo na proteção daquele que é vulnerável nesta relação, principalmente na relação consumerista, ou seja, qualquer outra relação. De sorte que, com essas considerações simplórias, reputo simplórias, porque, na verdade, o brilhantismo da tese é do Dr. Marcos, ele que merece todo o respeito, que merece toda a consideração pelo desenvolvimento do tema, pela coragem de lançar tudo isso ao público brasileiro, a nós, operadores do direito. De sorte que eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse evento e me colocando à disposição do Dr. Marcos, do desembargador Fábio, da desembargadora Cristina, de todos aqueles que nos assistem, para algum esclarecimento, se porventura for necessário. E, doutor Marcos, eu até mandava uma mensagem hoje cedo, eu revisitava a obra, a sua obra, a obra da teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor, e eu fui tomado por uma sensação de emoção incontestável, porque eu verificava que logo no início há um poema da sua genitora, Dona Carmen, e um poema exatamente tratando do tempo. E, para finalizar, eu queria apenas, pelo menos, reproduzir um trecho deste poema da Dona Carmen. A Dona Carmen dizia: quem é você, afinal, amigo ou algoz? Nem bem chega junto à luz do alvorecer e já é breu na noite, que me abraça. Rapidamente abafa outro minuto
e segue indiferente seu percurso. Presente que já inspira o passado e nem me deixa inspirar ar puro, pois já é futuro. Muito obrigado, parabéns, sucesso, meu amigo. Obrigado, doutor Carlos Magno. Na verdade, a sua modéstia não condiz com o teor da verdadeira aula que o senhor ministrou nesta tarde. Aliás, foram 3 aulas e eu me sinto bastante gratificado por abrir as portas do IMB, e o IMB se sente muito feliz de tê-lo feito, para receber 3 professores qualificadíssimos que expuseram o tema, de certa forma, aprofundando já aprofundada abordagem feita pelo professor Marcos Dessoni. Nós gostaríamos de agradecer não só aos palestrantes, mas também aos colegas que estão conosco, reiterando a alegria de recebê-los. São muitos, eu vou pedir licença para não citá-los nominalmente, mas sintam-se muito bem conosco. O IMB tem realizado muitos eventos e nós sempre nos sentimos honrados com a presença de todos vocês. Também gostaríamos que vocês visitassem a nossa página www.imb.org.br. Também, se houver entre nós algum interessado, estaremos iniciando no dia 3 um curso com 10 aulas sobre direito da saúde. Estará ministrando a aula magna o Dr. Paulo Rebelo, que é presidente da ANS. O Dr. Paulo Rebelo estará dando pontapé inicial nesse curso, e se algum dos senhores estiver interessado, nós estaremos iniciando o curso no dia 3, que parece a próxima quarta-feira. Também outros eventos estão sendo oferecidos, e é sempre uma alegria recebê-los a todos nos nossos encontros, nos nossos cursos, nos eventos que realizamos. Reitero os agradecimentos aos nossos convidados. Gostaria de dar a palavra ao doutor Marcos Dessoni para as suas alegações finais. Obrigado, desembargador Fábio Dutra. Eu queria, acho que tão somente agradecer a brilhante exposição e parabenizar, né, da desembargadora Cristina Gauli. Há tanto tempo queria ouvi-la, e tantos foram os desacertos de agenda, e finalmente tive essa honra. Nesse encontro que tive com o Carlos Magno, na quarta-feira passada, mostrei a ele aquela nossa foto, quando nos conhecemos, lá na década de 90, eu morava no Rio de Janeiro, e ainda nem sonhava em estudar Direito, que foi minha última formação, e era só um consumidor bastante reclamão, e sempre, em função disso, estava sempre presente, era sempre convidado para alguns debates, na figura do cidadão que está buscando e exigindo ser melhor tratado pelos fornecedores. E foi um encontro, um debate no jornal Globo, né? Se não me engano, a convite, eu acho que da Nádia Sampaio, acho que era ela que estava à época, né? E a pessoa muito querida, até hoje temos contato. E foi lá que conheci a desembargadora Cristina, à época juíza de Direito, e o Dr. Carlos Magno também agradeço imensamente todas as palavras tão generosas, tão gentis. O Dr. Carlos, que tive a oportunidade de me tornar amigo agora durante a pandemia, no ano de 2020 nos reencontramos e pudemos estreitar nossos laços aí de respeito e de amizade, e estamos sempre trocando ideias. Fico muito, muito feliz mesmo, Dr. Carlos, muito honrado pelo amigo ter citado esse poema tão bonito da minha mãe, né? A quem eu homenageei no livro, e é realmente um gesto de muita generosidade e gentileza de sua parte. Sua exposição foi brilhante, essa parte aí realmente, quando se fala do tempo, né? Do Cronos, Kairos, tempos, me lembro que estudei isso tudo na época que construí a primeira parte, né? A teoria ainda incipiente, de 2011, depois estudei isso mais um pouco, dando uma olhada aqui,
sobre isso. Na teoria aplicada, se os colegas me permitem aqui uma ilustração, tem diversos autores que falavam sobre o tempo, e já estou até olhando aqui já a próxima edição, algumas citações novas, mas, por exemplo, Ruais, né, diz que o tempo tem um sentido de duração relativa das coisas. Abaniano, no seu dicionário de filosofia, estou até aqui olhando para ele, a minha estante não fica atrás, fica na frente. O Abaniano diz que o tempo é uma estrutura de possibilidades. Kant dizia que o tempo pode ser entendido como condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. Heidegger, quando ele afirma que o homem é um ser temporal, ele diz que o tempo é finito ou autêntico, existe uma temporalidade que amarra a existência pessoal no todo. Mourão, cientista brasileiro, se reporta ao tempo como tempo da consciência, uma entidade subjetiva que não é uniforme, tempo implícito de todo pensamento de gênese, de origem, de história, de destino. Pietri se refere ao tempo como um ente inseparável do real, sem ser um ente real. O Sêneca, muito bem citado pelo amigo Carlos Magno, como o único patrimônio que justificaria a avareza. O Sêneca é muito preciso, né, e muito profundo. Vejam, ele diz que o tempo é o único patrimônio que justificaria a avareza. O De Masi, grande sociólogo italiano, se reporta a essa entidade como tempo livre ou criativo, como conhecemos, né? Bodil Johnson, uma física sueca, se reporta como tempo vivido, padrão ouro da vida, o maior, mais valioso e verdadeiro capital do homem. E por aí vamos. Há realmente uma infinidade de ou de entendimentos do tempo. Quando a desembargadora Cristina Gaulia falou da síndrome do balcão nas relações de serviços públicos, especificamente do cidadão usuário dos serviços públicos, para que a gente vá introduzindo aos poucos, né, as novas ideias, e sem tentar fazer algo muito amplo e que possa ser, naturalmente, mais facilmente refutado, né? Mas, quando a desembargadora falou sobre a possibilidade, né, de se falar, isso é minha pretensão para a outra edição, não para a próxima, mas eu já escrevi esse capítulo, mas não está finalizado, que o título provisório é A possibilidade de a pessoa jurídica consumidora sofrer danos decorrentes do seu desvio produtivo. Está aqui na minha frente, desembargadora Gaulia, título, e certamente a possibilidade é real e concreta. A questão toda é que, a partir do momento em que eu concebi, na versão aprofundada, entendi que o fenômeno do desvio produtivo ele se refere ao dano-evento, né, enquanto acontecimento social tutelado pelo direito, ficou mais fácil, ficou mais simples entender que desse dano-evento, desse acontecimento social, né, que o direito ora protege, decorrem os mais diversos danos, né? O principal deles, e mais imediato, que nós conseguimos visualizar, é exatamente o dano que a senhora apontou, que é o dano existencial. O dano existencial criado lá pela doutrina italiana, que se refere justamente a essa vida de relação, ao dano ao projeto de vida. E, no meu entendimento, se o tempo dá suporte à vida e a vida se constitui de atividades existenciais que nela se realizam, então o dano, mais do que temporal ou moral, ele é, de fato, existencial, né? Esse dano que imediatamente decorre daquelas horas, dias, semanas e meses em que a pessoa, né, a pessoa humana e talvez até a pessoa jurídica, precisa desperdiçar para enfrentar problemas que não foram por ela criados e que nem deveriam existir. Então, o que existe, de fato, é uma assimetria de posições nessas relações, que é o que justamente vai caracterizar
ou permitir que se identifique novos sujeitos, né, de direito que estão na mesma situação do consumidor. É justamente essa assimetria que existe entre o consumidor e o fornecedor, né? Essa posição de fraqueza e posição de força do fornecedor, ela pode ser igualmente identificada, por exemplo, no empregador e no empregado, e no Estado, né, com E maiúsculo, e seus cidadãos. Então, realmente, essa posição de vulnerabilidade de um dos sujeitos de um dos polos que permite essa ampliação, e foi nisso que eu trabalhei mais profundamente, nesse capítulo que já está pronto e que, se Deus quiser e a pandemia permitir, a gente lança no próximo ano, ainda sem data. Eu sempre digo isso, porque as pessoas sempre perguntam: professor, vai sair, quando sai a próxima edição? E eu tenho que dizer, não depende de mim, porque não adianta lançar um livro novo e não poder levar as palestras para ajudar a disseminar essa teoria ampliada. Então, os eventos virtuais, finalizando aqui, eles são, né, não um evento como esse, com colegas tão brilhantes que fazem com que a gente esqueça do tempo, mas, em sua maioria, essas lives, essas coisas assim, já que se tornaram corriqueiras, ficaram cansativas. Então, as aulas unicamente virtuais, elas têm a grande facilidade de nos poupar deslocamentos, uma série de situações, mas, de outro lado, ficam um pouco monótonas. Então, eu estou esperando a pandemia arrefecer, se Deus quiser, e os nossos governantes agirem todos em conjunto para que isso ocorra em breve. Agradeço imensamente, mais uma vez, ao desembargador Fábio Dutra, que sempre me recebe com tanta generosidade no Instituto dos Magistrados do Brasil. Agradeço à desembargadora Cristina Gaulia, diretora-geral da Emerge, onde eu publiquei um artigo que até hoje é muito citado por aí, inclusive, há coisa de um mês, me levou a palestrar num primeiro evento de direito do trabalho, do qual participei, porque, obviamente, não é minha área de atuação, conheço muito pouco, e fui desafiado a falar num grande evento latino-americano sobre direito do trabalho, a partir da leitura das colegas trabalhistas do livro da Emerge, onde eu publiquei meu artigo a seu convite, e diante do que fico sempre muito grato. E, doutor Carlos Magno, sigamos nos nossos diálogos acadêmicos e na nossa amizade crescente, porque me dá muita alegria, e a todos que estão no meu entorno. Muito obrigado e até um próximo e breve encontro. Doutora Cristina, não sei se vocês ouviram, eu agradeci ao professor Marcos, deve ter cortado alguma coisa, mas muito obrigado, professor Marcos, muito bom tê-lo conosco. Desembargadora Cristina, também uma alegria recebê-la, e gostaria de ouvir suas considerações finais. Então, claro que tem que ser uma palavra de agradecimento, o evento foi muito rico. Eu faria só uma consideração final a título de reflexão crítica, a colocação do Carlos no sentido de que deveríamos ter uma regra legal como o Código de Processo Civil alemão, ou então uma súmula do tribunal sobre o desvio produtivo. Eu, particularmente, até vou aprofundar essa ideia, mas, a princípio, eu sou contra, porque eu acho que sempre que você bota alguma coisa na lei, você engessa. E desvio produtivo, perda de tempo, é cláusula aberta. E quando você bota na lei ou você sumula, começam a se formar categorias fechadas de interpretação que eu não gosto. Eu acho que você tem que continuar, na verdade, olhando para o desvio produtivo como uma fundamentação do dano imaterial. E aí, assim, eu realmente não gosto. Eu tenho que, agora, assim, mas ouvindo o que eu estou falando, eu não gosto, porque a lei engessa. E quando a lei engessa, você não consegue ampliar as coisas. E aí teríamos, na verdade, que, da mesma forma, ter uma listagem do que significaria dano moral. Aborrecimento intenso, transtornos de grande porte, enganosidade profunda. Então, assim, porque
na forma como eu coloquei, o desvio produtivo é uma fórmula, é um fundamento, é uma razão para a indenização de dano imaterial, que em muitos casos ocorre em ré ipsa, mas não em todos. Em muitos casos, você tem que apontar aonde é que foi, e o professor Marcos mencionou isso quando ele falou dos aposentados. Então, assim, a princípio, né, você olha e fala, mas aposentado tem tanto tempo, o que é uma absoluta inverdade. Né? Então, assim, à medida em que você realmente fecha, isso pode se tornar ruim para a indenização, para o lesado, para a vítima. Então, eu prefiro que as cláusulas gerais, que as teorias principiológicas permaneçam em aberto para serem ampliadas pela jurisprudência, porque isso acontece, e acontece com mais frequência do que a gente até pensa, né? Mas é isso, quer dizer, isso é só para deixar uma pitada de pimenta para a gente pensar um pouquinho no final de semana. Eu agradeço a presença, o convite, agradeço por estar aqui, por ter ouvido o juiz Carlos Magno, o professor Marcos, desembargador Fábio Dutra, muito obrigado. Eu, infelizmente, tenho que sair agora, porque eu tenho um compromisso particular que eu preciso atender. Mas sintam-se todos muito abraçados e eu espero que em breve realmente possamos estar todos juntos, fisicamente, presencialmente, né, em um auditório onde possamos nos abraçar, como sempre fizemos antes desse grave momento pandêmico que todos nós vivemos e que está acabando, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Obrigado a você, Cristina. Está liberada para sair, né? Eu sei que nós já estamos aqui há quase 2 horas, aliás, mais de 2 horas um pouquinho, mas é muito bom tê-los todos conosco. Doutor Carlos Magno, uma palavra também para as suas considerações finais. Só não poderá contrariar a desembargadora Cristina, porque ela já foi. Tá certo, desembargador. Eu só queria realmente agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre muito bom essa troca de experiência. Normalmente, isso tudo nos faz raciocinar, refletir, crescer enquanto operadores do direito. Então, muito obrigado, doutor Marcos Dessoni. Obrigado pela oportunidade de discussão dessa tese. Desembargador Fábio Dutra, muito obrigado. Desejo a todos que aqui estão nos ouvindo um excelente feriado, um excelente final de semana. Tudo de bom para todos. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, e a todos vocês que aceitaram o convite do IMB, sintam-se abraçados. O IMB é de vocês, nossos diretores também que estão presentes, nossos colegas, nossos funcionários, advogados, todos da carreira jurídica e aqueles também que não são das carreiras jurídicas que eventualmente estejam conosco. Um forte abraço, obrigado, muito obrigado.